Galera, Pedro Oak aqui, sejam muito bem-vindos a mais um Insight em Cena, o canal onde a gente fala sobre filmes, séries e o audiovisual no geral. No episódio de hoje, galera, nós vamos falar sobre um personagem específico, chamado Boba Fett. Mas, na verdade, eu quero usar o Boba Fett pra gente poder falar sobre personagens secundários, como eles podem ficar icônicos apesar de seu pequeno tempo de tela ou participação na história no geral. Então, eu vou chamar esse episódio em homenagem ao documentário mais recente do Disney Plus, Por Baixo do Capacete. Mas antes da gente começar, galera, claro, como sempre, eu tenho que pedir para vocês curtirem, comentarem e, é claro, não se esquecerem de dar um pouquinho de amor para esse sininho aí embaixo, se inscrevendo no canal, porque ajuda bastante, galera. Então, se ligaram na cena? Estão preparados? Então, beleza? Solta o craque! Então, galera, na verdade a ideia para esse vídeo veio de um documentário recente que saiu no Disney Plus chamado Por Trás do Capacete, falando sobre a história do Boba Fett. E eu acho impressionante como esse personagem se tornou tão icônico para nós, fãs do Star Wars, e acho que para o mundo do cinema em geral, considerando o quão curta é a participação dele durante os filmes. Ele tem pouquíssimas cenas e pouquíssimas falas, então eu decidi fazer um episódio focando nisso. Personagens com pouca participação, pouco tempo de tela, mas que mesmo assim se tornaram icônicos. Caracterização. Um personagem é alguém em uma história cujas ações, escolhas, pensamentos, ideias, palavras e, é claro, influências são importantes em desenvolver a trama. E é claro, você quer que o seu personagem seja completo, ou seja, com diversos traços de personalidade. Também é importante que ele seja dinâmico, ou seja, que ele evolua durante a trama e que ele não fique estagnado em um só lugar. Porque senão você tem um personagem que na verdade é estático e raso, sem evolução, ou com apenas um ou dois elementos de caracterização. E é claro, para que isso aconteça, para que você tenha um desenvolvimento interessante desse personagem e para que ele realmente progrida ao longo da história, você precisa de tempo, um tempo determinado de tela, um tempo dedicado a esse personagem. Mas nem sempre é isso que acontece, porque nem todos os personagens são protagonistas, a gente tem os personagens secundários, é claro. Mas mesmo assim, algumas vezes esses personagens secundários conseguem se destacar mais do que até mesmo os protagonistas do filme. Um exemplo contemporâneo bem interessante é, por exemplo, a Ana de Armas, no novo filme do 007. A personagem dela, Paloma, é uma espiã que tá muito pouco no filme, mas ela foi um dos maiores destaques e pontos de elogio para esse novo filme do 007, porque ela praticamente roubou a cena com a personagem dela, Paloma. E é claro, ela é um exemplo muito específico, porque ela tem um tempo de tela determinado, e isso varia muito entre os personagens secundários. Você tem personagens secundários que estão presentes pelo filme todo, e estão em boa parte das cenas, enquanto você tem outros personagens secundários que têm um tempo risível de tela, tipo pelo menos 4 minutos de tela, alguns têm até 7, 2 minutos de tela, e mesmo assim chamam a atenção suficiente para roubar a cena. E eu queria fazer um vídeo então me perguntando, né, sobre como um personagem que tem tanto pouco tempo de tela consegue chamar a atenção e roubar o foco e ser um dos pontos mais comentados de um filme, mesmo sem a possibilidade de ter um tempo decente de tela que possibilite um desenvolvimento melhor desse personagem. E a ele mais de um traço de caracterização e que também progrida a personalidade dele com o desenvolver da história. Então, o que pode tornar um personagem memorável? O que pode tornar um personagem memorável? Bom, uma das coisas que ajuda bastante ele não ser um personagem clichê, como por exemplo, vamos voltar ao exemplo da Ana Armas em 007, no novo, da personagem dela, a Paloma. Ela seria a típica Bond Girl, mas ela ofereceu uma quebra a esse padrão clássico da Bond Girl do jeito que a gente conhece. Ela foi algo inesperado, algo diferente. Então isso já fez com que ela chamasse bastante atenção, mesmo com o pouquíssimo tempo de tela que ela tem. Ou então o personagem pode ter um curto tempo de tela, mas ele pode ser extremamente importante para a trama, ter uma função que na verdade é essencial, como por exemplo a Drew Barrymore, como a primeira vítima em Pânico. Ela é a personagem que na verdade te coloca dentro da história, a gente imediatamente empatiza com a situação dela e é uma cena de suspense muito forte que faz com que a gente torça por ela. E ela é a primeira vítima, então a partir daquele momento tudo tá valendo. Ela é uma personagem que te coloca dentro do filme, então é um papel essencial, mesmo que dure pouco. Assim como de alguns vilões, como por exemplo
o Robert Englund como Fred Krueger na Hora do Pesadelo, que tem pouquíssimo tempo de tela, mas ele é o grande antagonista. Você também pode criar personagens com pontos de vista muito específicos, com algo a dizer, uma filosofia clara ou algo que seja interessante. Você logo de imediato entende o que aquele personagem quer trazer para a história, para o mundo em que ele habita. Como, por exemplo, um bom exemplo disso é o Matthew McConaughey no Lobo de Wall Street. Ele tá pouquíssimo no filme, mas o personagem dele tem todo o know-how de Wall Street, toda a mentalidade que existe dentro daquele universo passa por ele. Ele tem toda uma visão específica de como se comportar dentro dessa microsfera que é Wall Street. E da mesma forma, a gente tem personagens como a garotinha do Once Upon a Time in Hollywood, a Trudy Fraser. Ela é uma garotinha que tem toda uma visão, seria a nova geração de estrelas de Hollywood, de astros de Hollywood. Ela representa o futuro, essa garotinha que já lê a biografia de Walt Disney e já tem visões de profissionalismo com atores e atrizes, menos focada no Star System, mais focada em realmente viver papéis e construir personagens interessantes. Ela tem um ponto de vista muito específico e isso é feito claro logo nas primeiras linhas de diálogo dela. Personagens cômicos também misturado ao carisma da ator ajudam bastante. O exemplo de, por exemplo, o Rei George III, do Jonathan Groff na peça do Hamilton. Ele é um personagem cômico, criado como alívio cômico. E é claro, a gente também tem personagens que encapsulam a temática dos filmes deles, que encapsulam o mundo em que os nossos protagonistas estão entrando. Esse é o caso com diversos personagens que ficaram muito famosos, como por exemplo a Meryl Streep em Diabo Veste Prada, a Miranda. Ela é uma personagem que é a estilista-chefe, ela é o símbolo daquele mundo da moda, ela é a representação pura daquele mundo interagindo com a nossa protagonista. O mesmo acontece com um personagem como Jack Sparrow, que não era protagonista do Piratas do Caribe a princípio, era Will Turner e Elizabeth Swann. Jack Sparrow era só um personagem secundário, na verdade, no primeiro filme, essa era a ideia dele, mas ele acabou crescendo, e o Jack Sparrow é a representação justamente dos Piratas do Caribe, ele é a figura do pirata, o pirata encarnado, o maior pirata de todos os tempos, ou o pior pirata de todos os tempos, dependendo de como você vê a situação. Isso é representado pelo Jack Sparrow, e as interações dele com Will e com Elizabeth, os nossos protagonistas, são a representação deles com o mundo da pirataria. E o mesmo também vale para outros personagens, como Anthony Hopkins em Um Silêncio dos Inocentes. Hannibal Lecter é o personagem que representa a mente do serial killer e o jogo mental que existe entre a pessoa que está caçando, né, esse serial killer, a pessoa que está na lei, que é no caso Claire, e a pessoa que está lá fora agindo, o grande psicopata. Esse jogo de gato e rato é justamente o tema do Silêncio dos Inocentes, esse jogo psicológico. Enquanto o Buffalo Bill tá lá fora matando, né, e é a pessoa que a Claire tem que prender, todo o jogo mental é representado pelo Hannibal Lecter e ela. Mas e no caso específico da pessoa que começou tudo isso, né, do personagem que começou tudo isso, o Boba Fett? O que faz dele um personagem memorável? Por que não um personagem tão interessante assim? Porque se a gente parar pra considerar, né, ele é um personagem que o rosto a gente não vê e tem pouquíssimas mínimas falas. Eu acho que ele tem 3 ou 4 falas. Então, como a partir dele a gente consegue um personagem interessante que seja memorável? O personagem do Boba Fett, eu acredito que é uma boa mistura de uma caracterização mais direta, né, a forma que ele aparece pra nós, a aparência dele, e também a caracterização indireta, né, certas ações dele, o jeito que ele fala, e também, nesse caso, até uma coisa que geralmente é ruim em filmes, que é a ideia de você falar e não mostrar, né? Mas nesse contexto em específico, os personagens falando dele enquanto ele é um personagem mais calado e silencioso acaba gerando uma mística sobre ele. E essa mística é essencial para construir o personagem, para que ele se tornasse um ícone da cultura nerd, da cultura Star Wars, mesmo tendo pouquíssimas falas e cenas dentro da principal franquia. E da caracterização direta dele, o principal dele eu diria é o figurino, né? É um design iconicíssimo, o design original que inspirou todos os Mandalorianos que existem no Star Wars hoje em dia. E é muito interessante porque você coloca certas coisas que, mesmo que você não saiba dizer diretamente as referências que os criadores do design do Boba Fett queriam mostrar em tela, mesmo que você não consiga dizer, eles claramente queriam que você imaginasse um cavaleiro medieval
misturado com um pistoleiro da época dos filmes de Bang Bang. Mesmo que você não consiga apontar isso, você meio que capta a essência dessas coisas pela aparência dele. Você percebe isso através da postura dele, do capacete em formato de T. Isso te lembra diretamente os capacetes dos cavaleiros medievais. A pose de pistoleiro, a capa que é meio parecida com um poncho e até mesmo um barulho de esporas quando ele caminha. Isso tudo remete a essas figuras históricas que estão no nosso subconsciente coletivo. Então, mesmo que você diretamente não perceba isso de primeira, você já meio que consegue associar ele a esse tipo de figura, mesmo sem poder apontar diretamente. E além disso, um dos detalhes também muito importantes, eu acho que foi uma ideia genial de quando eles fizeram a armadura, porque originalmente ela era branca, mas uma parada bem legal é que eles fizeram a armadura com as cores verde, né, e vermelho, umas cores imponentes, mas ao mesmo tempo descascadas, gastas, batidas, como se ele já tivesse passado por vários maus bocados. Então, como se ele já tivesse passado por grandes batalhas, já tivesse ferimentos. A armadura dele meio que conta uma história. E como muita coisa é com Boba Fett, isso é convidativo, isso meio que convida a gente a imaginar, a preencher as lacunas sobre o que realmente é a história desse personagem, porque a gente não tem respostas diretas. O que nos leva a outro ponto, que é para criar um personagem interessante, muitas vezes é legal que você indique que existe uma história prévia desse personagem que não caberia no tempo de tela que ele tem. Ou seja, você pega o Boba Fett e você mostra que, por exemplo, através dessa gastura da armadura dele, você está inferindo que ele já passou por várias aventuras antes disso. Então, há muita coisa ali. Eu acho que um excelente exemplo, acho que é a própria primeira cena que o Boba Fett apareceu no Império Contra-Ataca, que a gente vê que de todos os caçadores de recompensas que estão presentes naquele momento, o Vader para especificamente para o Boba Fett e fala sem desintegrações dessa vez, o que obviamente indica que ele já desintegrou alguém antes no passado. E o fato do Vader querer destacar pro Boba Fett especificamente instruções significa que o Boba Fett é alguém que o Vader em algum nível respeita. Então isso já infere muita coisa sobre o personagem, coisas que não são ditas no momento, que não caberiam pela participação dele no filme, mas que já aconteceram antes. Ou seja, aquele personagem tem muita história. E misturado com isso, a gente também tem a caracterização mais indireta dele através das ações dele, porque como a gente não vê o rosto dele e até as falas dele não adicionam muito, as ações dele falam muito. E a gente tem várias cenas, como por exemplo quando o Boba Fett é o único a localizar dentre aqueles caçadores de recompensa Millennium Falcon, a seguir o Han Solo até a Cidade das Nuvens. Então isso já mostra que esse cara já é outro nível, ele é responsa. Além disso, a gente vê que quando, por exemplo, o Luke chega na cidade e ele tá indo aos poucos infiltrado, o Boba Fett está passando com o Han Solo já congelado em carbonita, né? Alguns oficiais e alguns Stormtroopers. Mas o Boba Fett é o único que escuta o Luke chegando por trás e ele já tá preparado. O Boba Fett já tá pronto e atira no Luke. Isso mostra o quanto ele é esperto, o quanto ele é sagaz e como ele é bom como um caçador de recompensas. Outra coisa que a gente também meio que nota sobre ele é uma certa frieza, e isso é na cena da tortura. Eu acho que é uma cena muito boa para demonstrar isso, que é quando o Han está sendo torturado e o Lando Calrissian tá do lado de fora com o Boba Fett. O Lando tá visivelmente nervoso, né? Tem uma pessoa sendo torturada lá dentro, a gente escuta os gritos do Han. E o Boba Fett não tá nem aí. Ele até olha, vira a cabeça lentamente pra encarar o Lando pela agitação dele, porque, cara, pra ele aquilo ali é rotina, sabe? Ele não tá nem aí pra isso. Ele tá preocupado é que matem o Han Solo, porque aí não vão pagar ele bem o suficiente, que é o que ele acaba falando, né? Então a gente meio que tem essa visão já toda construída do Boba Fett através das aparições dele, de um cara, de um caçador de recompensa com um histórico grande, com respeito no Império, uma figura conhecida, que já passou por diversas aventuras, maus bocados, é um cara frio e que é muito habilidoso no que ele faz em específico. E é claro, no Retorno do Jedi, por fim, a gente só tem ele no início do filme, mas é um momento que a gente pelo menos pode ver que a gente não só vê já a prontidão dele pra atacar quando a Leia disfarçada diz que vai explodir o lugar, mas é nesse filme que a gente vê a funcionalidade do traje dele, né? A gente viu no design que ele tem uma série de apetrechos, né, na roupa dele, mas a gente não viu eles em funcionamento. E no Retorno do Jedi a gente vê a mochila jato funcionando, a gente vê o lança-chamas, lança-corda, a gente vê várias habilidades que vêm junto com o traje de um Mandaloriano,
que naquela época pra gente era só o traje do Boba Fett. Então é muito interessante que a gente tem mais um detalhe assim pelas ações dele e não muito mais, porque logo em seguida ele teria morrido, né? Graças a Deus ele não morreu, na verdade ele vai voltar agora. Mas seria só isso, mas foi o suficiente pra tornar ele um personagem lendário e pra sustentar ele na mente dos fãs por mais 20 anos, até eles lançarem o Ataque dos Clones e introduzirem o Jango Fett, o pai dele, a história do passado dele, da infância dele. Tudo isso porque os fãs se encantaram com um personagem que quase nenhum tempo de tela tem. Então, eu acho que o que é bacana que a gente pode aferir disso tudo é que você pode construir um personagem impactante, por menor que o papel dele seja, por menor que o tempo dele de tela seja, desde que você crie uma caracterização. E o que é isso? Você demonstra através das ações dele, do visual dele, que ele não só representa parte da temática da história, ou que ele apresenta um novo canto do mundo da história que você está contando, mas que pelo menos nesse tempo você demonstre traços de personalidade interessantes o bastante e provocativos o bastante, que façam com que as outras pessoas queiram conhecer mais desse personagem. Então eu acho que realmente, no fim das contas, é muito interessante, é muito bacana ver como não importa o tamanho da participação do personagem que você está criando, não importa se ele vai estar em várias cenas, se ele é o protagonista, se ele é um personagem secundário, se ele é um antagonista, todo personagem pode tocar as pessoas. Você pode criar pessoas que para muita gente são reais, são pessoas queridas, são personagens carismáticos que realmente criam um laço com os fãs. Eu acho que isso é uma das coisas mais bacanas que existem no cinema. E o exemplo de todos esses personagens é algo que realmente comprova isso, e eu acho assim simplesmente sensacional. Então é isso aí, galera, muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima, beleza? Valeu!